Depois de vocês pedirem muito, um detergente bom para lavar louça e dar brilho em panelas e formas, eu trouxe esse detergente maravilhoso e super fácil de fazer. Então já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a nossa receita, vamos pegar a bacia, vou utilizar 500 ml de óleo e 250 ml de álcool, tá? Álcool 70% ou acima dessa porcentagem. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, posso usar etanol? Pode, gente, é o álcool do posto, pode usar também. Esse óleo de soja que eu estou utilizando é novo, mas se você quiser usar o óleo usado, você pode, mas ele não pode ter fritura animal, beleza? Misturei os dois, estou misturando muito bem. Qual é o ponto certo? O ponto certo é quando o óleo e o álcool misturado ficam esbranquiçados. Você tá vendo que tá ficando bem branquinho? Esse é o ponto certo. Vocês misturem muito bem. Porque se você não misturar bem, na hora que você colocar a soda cáustica, não vai fazer o efeito que nós queremos, beleza? Misturei muito bem, já está bem esbranquiçado. Agora eu vou pegar a soda. Anteriormente, antes de começar a receita, eu já diluí 5 colheres de sopa de soda cáustica em escamas em 100 ml de água e deixei descansar um pouco até ficar um pouco transparente, tá? Até dissolver a soda toda. Agora eu vou adicionar aos poucos. Ela vai começar a dar reação, vai começar a ficar transparente. Daqui a pouco ela vai começar a ficar mais escura e vai começar a pegar ponto de vela e depois o ponto de traço. O que é o ponto de vela? O ponto de vela é uma nata que dá por cima dela. Muita gente ensina a fazer sabão em ponto de vela para as pessoas que têm mais prática em fazer sabão. Mas como aqui é um vídeo educativo para vocês aprenderem a fazer sabão, eu vou fazer o ponto de traço, que não tem erro, não tem como errar, tá? Mas quem quer fazer o ponto de vela, vou mostrar para vocês qual é o ponto correto de vela. Vocês estão vendo a nata em cima dele? Se eu levantar a colher de pau agora, vai ficar uma nata caída na colher. Esse é o ponto de vela. Beleza? Mas como nós queremos o ponto de traço, vou continuar misturando até virar uma pasta. A pasta é o ponto de traço. Sei que vocês sempre me perguntam aqui, Bernardo, posso fazer com soda líquida? Pode. Vou passar agora as medidas para vocês. Essa soda cáustica que eu estou utilizando em escamas, ela é 99%. Usei 5 colheres. Se você for usar a soda cáustica em escamas 70%, você vai utilizar 7 colheres. Se você for utilizar soda cáustica líquida 70%, você vai utilizar 130 ml a 140 ml, que já está bom. Se você for utilizar a 50%, você utiliza de 200 a 210 ml. Beleza? Passei o que vocês sempre perguntam para mim, tá? Porque não tem como responder todos os comentários de uma vez só, tá? Eu vou respondendo aos pouquinhos, mas eu sempre respondo todo mundo. E às vezes um ou outro comentário passa despercebido e eu não vejo. Então eu tô falando aqui no vídeo para vocês já saberem. Qual é o ponto certo do ponto de traço? É esse aí, é uma pasta branca. Se sua pasta estiver amarelada, continua misturando até ela ficar branca. Esse é o ponto certo. Olha que linda que tá essa pasta. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos derreter essa pasta para ela ficar líquida novamente. Para isso, nós vamos utilizar água fervendo. Vamos começar adicionando água fervendo. Gente, eu coloquei aqui essa água fervendo nesse copo de medida para vocês saberem exatamente quanto que eu estou colocando, tá? Esse copo de medida meu cheio é de 500 ml. Coloquei 500 ml de água fervendo. Vou misturar para dissolver esse sabão. Eu sempre vou colocando a água fervendo aos poucos. Por quê? Para não perder temperatura. Porque se eu coloco água de uma vez só, eu vou ficar mais tempo misturando, porque enquanto eu estou misturando, a temperatura da água vai baixando e vai ser mais difícil de derreter essa pasta.
outra atenção de vocês. Se vocês já colocaram toda a água quente que eu vou colocar aqui na receita e ficar com gruminhos em cima, muitos gruminhos como estivesse talhado, é porque tá faltando álcool. Então vocês vão adicionando álcool até derreter, tá, gente? Adiciona um pouco de álcool, vai misturando, adiciona mais um pouco, vai misturando, porque às vezes, pela marca do álcool, vocês podem comprar um álcool achando que é de qualidade, pode ser que não seja tão de qualidade. Às vezes vocês perdem uma receita à toa, às vezes é só álcool que tá faltando, tá? Se ficar talhado por cima dele e não derreter de jeito nenhum, é álcool que tá faltando. Você vai colocando aos pouquinhos e misturando porque vai derreter. Coloquei aqui mais um copo de água fervendo e estou misturando sempre até derreter toda essa pasta. Se ficar um gruminho ou outro, não tem problema, porque na hora que a gente for colocar o restante da água e deixar descansar por 12 horas, ele vai dissolver sozinho. Já coloquei 1 litro de água, que é a medida para essa receita de água fervendo. Vou ficar misturando até derreter tudo por completo, não vou fazer mais nada. Já vou pular o vídeo para a parte que a gente vai para a próxima etapa, para o vídeo não ficar muito grande, ok? Nossa misturinha já derreteu, agora vamos fazer outra mistura nesse copo. Aqui eu tenho 100 ml de água sanitária já no copo de medida. Vou colocar mais 100 ml de água. Vou colocar agora 100 gramas de açúcar. Vou misturar e adicionar na nossa receita. Bernardo, para que serve água sanitária? A água sanitária serve para tirar aquele ranço do sabão. O açúcar, ele serve como uma glicerina para não afetar suas mãos quando você for lavar a sua louça, tá? Tô misturando muito bem até esse açúcar se dissolver e vamos adicionar a nossa receita aos poucos e sempre misturando, tá? O segredo de sabão líquido, seja ele qual for, para lavar roupa, para lavar louça, em gel, para lavar quintal, banheiro, qual for a receita. O truque é você sempre misturar aos poucos tudo que você for colocando, tá? Adicionei aqui o meu açúcar, a água e a água sanitária. Tô misturando, vai dar uma clareada essa água sanitária nesse nosso sabão. E agora nós vamos começar a adicionar água em temperatura ambiente. Eu coloquei a água em garrafas PET de 2 litros para vocês se atentarem em quanto de água eu estou colocando, tá? Então vamos começar a adicionar a água. Aqui eu tenho na garrafa 2 litros de água. Vou começar a adicionar a água em temperatura ambiente e vou misturar sempre. Vocês vão ver que ele vai começar a pesar. Porque ao contrário que muita gente pensa, vou colocar água, ele vai começar a ficar mais ralo. Não. Enquanto a gente está fazendo o sabão e a gente for colocando a água, a temperatura dele vai baixando, porque ele está quente. Porque a gente colocou água fervendo. Agora, colocando a água em temperatura ambiente, a temperatura dele vai baixar e ele vai começar a engrossar da forma que ele tem que ficar. Beleza? Adicionei os 2 litros de água, estou misturando. Vocês podem ver que ele está começando já a pesar e ficar bem grosso. Vi que dá para colocar mais água, vou colocar mais 2 litros de água aos poucos, tá, gente? E sempre misturando. Ó, tô adicionando mais 2 litros de água e misturando sempre. Ele vai pesar novamente, ele vai só engrossar, porque 500 ml de óleo rende bastante sabão. Sempre misturando e adicionando a água. Agora, para dar uma potência maior no nosso sabão e para deixar ele com mais poder de limpeza, nós vamos adicionar o bicarbonato de sódio. Esse ingrediente eu sempre coloco nas minhas receitas. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, posso colocar sal ao invés de bicarbonato? Pode. Bernardo, posso colocar barrilha ao invés de bicarbonato? Pode também, tá? Sem problema algum. Agora vamos para o bicarbonato. Aqui eu tenho um pouco de água. Eu não medi a água porque não vai fazer diferença na nossa receita, tá? A quantidade que eu tô colocando ali no copo. Nessa água, adicionei 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vou misturar muito bem e vou adicionar na nossa receita.
Para quem tem balança em casa, você vai colocar aproximadamente de 60 a 65 gramas de bicarbonato, tá, gente? Porque depende do tamanho da sua colher de sopa, que tem colher de sopa que é mais funda e tem outras que são mais rasas. Adicionei o bicarbonato, tô misturando aqui. Vai dar mais uma engrossada, porque o bicarbonato, sal ou a barrilha engrossa o sabão cada vez mais. Então vou adicionar mais água. No caso, eu já adicionei 4 litros de água em temperatura ambiente. E vou adicionar mais 2 litros agora para completar o nosso sabão. Mas Bernardo, posso colocar mais água? Eu posso colocar menos água? Gente, vai da preferência de cada um de vocês. Se vocês querem um sabão mais grosso, coloque menos água. Se você quer um sabão mais ralinho, coloca mais água. Você vai sentindo na hora que você está misturando, tá? Eu gosto no meio termo, nem muito grosso e também nem muito fino. Então vou adicionar mais 2 litros de água aqui e vou misturar. Após isso, nós vamos deixar esse sabão descansar por 12 horas. É super importante você deixar descansar por 12 horas. Por quê? Porque todos os ingredientes aí, ele vai agir nesse tempo. O nosso sabão vai ficar translúcido, transparente. Aí sim nós podemos colocar o corante que a gente quer para finalizar a nossa receita. E outra coisa, vai fazer sabão, vai mexer com soda, luva e máscara, tá, gente? Porque o cheiro que sobe, você não pode ficar inalando isso. Ainda mais se você quer fazer para vender e você sempre estiver em contato com ela. Aqui em casa, como eu sempre faço sabão, eu sempre estou de máscara e luva. E de preferência com um ventilador em cima de mim, jogando esse vapor para longe, tá? E esse sabão, como qualquer outro que leva soda cáustica, tem o tempo de cura dele, que você só pode usar depois desse tempo. O mínimo 20 dias para você usar. Porque se você usar antes disso, pode descascar sua mão, ficar ressecada. Então, 20 dias para usar. Agora, se você lava a louça de luva, pode usar imediatamente, beleza? Já passou as 12 horas e olha como é que ele ficou, gente. Engrossou mais ainda, ficou translúcido, ficou lindo. Agora eu vou colocar corante azul. Qual corante eu devo usar? Você pode usar o corante próprio para sabão, mas como é detergente, você pode até colocar corante alimentício, que não tem problema, porque você não vai mexer com roupa e nem pano, então não vai manchar. Se você quiser usar anil, também pode, vai deixar azul e esse sabão você vai poder até utilizar para lavar roupa, porque o anil deixa branquinhas as roupas. Ou se você quer usar esse sabão não só para lavar louça, mas também para lavar roupa e só tem o corante alimentício, não coloque, tá? Corante nenhum, deixa na cor natural, porque a cor é só estética. O importante é que o sabão está potente e está ótimo. Se você quiser colocar um cheirinho nele, pode colocar essência, pode colocar um pouco de amaciante, que dá um cheirinho bom, mas cuidado com o amaciante para não colocar muito, ainda mais se for esses concentrados. Se você colocar muito amaciante, desanda o sabão. Então é bem pouquinho só para dar um cheiro. Ou você pode colocar até desinfetante para dar cheiro no sabão, sem problema algum. Olha a consistência desse sabão, gente, ficou maravilhoso. Agora vamos fazer o teste. Eu tenho uma forma aqui, não tá super suja, até porque eu não deixo minhas formas ficarem assim. Ela tá meio fubenta, vou mostrar pra vocês. Vou passar esse sabão nela e vocês vão ver como vai dar brilho. E olha aqui minha forma, tá vendo? O fundo dela todo fubento. Deixei assim de propósito para fazer esse vídeo para vocês. Olha o fundo também. Vou armazenar o nosso sabão em garrafas. Vou pegar a bacia e só vou colocar água nela, porque eu vou aproveitar o restinho de sabão que ficou nela, para não ter desperdício, tá? Aí está a bacia, só tá com um pouco de água e o restinho de sabão que ficou nela. Vamos dar um brilho nessa forma. Vocês vão ver a diferença, gente. Não tem comparação. Nessa parte, passando o sabão nela, eu acelerei para vocês não perderem tempo e também não cortei para vocês verem que eu não fiz nada além de passar o sabão nela. E olha isso, gente. Olha o brilho que deu nessa forma. Agora eu vou mostrar por dentro para vocês. E olha por dentro, gente.
Olha o brilho que deu. Vocês estão vendo? Que tá tudo brilhoso no fundo, coisa que não estava. Maravilhoso. Se você gostou dessa receita, não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo e deixe aqui o seu comentário me dizendo o que você achou dessa receita. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!